Olá, amigos da Prof. Trader. Esse é um canal criado por professores de matemática, onde usamos estatísticas e cálculos avançados para prever sócio futebol. Eu sou o professor André, ao meu lado, professor Rafael. Beleza, Rafa? Opa, beleza, tranquilo? Maravilha. Bom, estamos gravando um pouquinho mais cedo, afinal, nessa profissão, nós temos que assistir a grandes jogos e o maior do jogo, acho que é o jogo mais esperado do mundo nesse ano é esse jogo. Talvez a final não seja tão esperada de assistir como esse jogo dessa sexta-feira entre Barça e Bayern. Então nós estamos antecipando a gravação, nós estamos gravando um pouquinho antes do jogo, beleza? Aqui no placar eletrônico está o nosso Instagram, @proftrader, @prof.trader, onde lá nós colocamos uma análise diária diferente da do YouTube e diferente também do Telegram. No Telegram tem uma análise diferente também, cada uma em uma mídia social. Estamos numa sequência no Instagram muito boa, hein, Rafa? Os jogos do México bateram. Hoje o que a gente colocou, o Spartak Moscou está vencendo por 1-0, mas está vencendo. Então tá bem bacana, não deixe de nos seguir lá. E o WhatsApp é o nosso grupo VIP, se você tiver interesse em mais jogos, entre em contato, o Samuca vai te responder com todas as informações necessárias. Últimas vagas, se não a última vaga restante para o nosso curso de introdução a esse trabalho esportivo, né? São 10 aulas, uma semana, a semana que vem já de segunda até sexta-feira. Então, se você tiver interesse no nosso curso, a gente vai mostrar tudo bonitinho, tanto no celular quanto no smartphone. Acesse o link aqui do grupo, que lá nós passamos todas as informações. O link para o grupo está na descrição do vídeo. Estamos gravando cedo, Rafa, mas já teve um destaque lá na China, Renan Hebei, se eu não me engano, contra a Guangzhou Evergrande, é o Hebei? É o Renan Jianye, contra o Guangzhou Evergrande. Nós fomos no handicap asiático -1 para o Evergrande, que venceu a partida por 3-1, jogando fora de casa, a 1,60. E vamos aos jogos deste sábado, dia 15 de agosto. Olha lá, Rafa, o primeiro jogo não está em ordem cronológica, como habitualmente. Campeonato Brasileiro, às 19h30, o 18º Curitiba contra o 20º e Lanterninha. Eu acho que nem o mais fanático do torcedor tricolor das Laranjeiras, o mais fanático vascaíno, nem o mais fanático botafoguense juntos conseguiriam imaginar que após 2 rodadas o Flamengo ocuparia a lanterninha do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na 20ª colocação. E para esse jogo, -2,5. O encanto Jorge Jesus foi embora e o encanto do futebol do Flamengo foi embora também com ele, Rafa? André, você sabe que já faz um tempo, né? Esse ano é lógico que a gente teve o Covid, mas o Flamengo teve um bom desempenho ali em fevereiro, em março, mas o time jogou muito pouco porque eles estavam em férias, né? Por causa da final do Mundial contra o Liverpool. Então o Flamengo titular mesmo jogou super pouco. Os jogadores titulares, aquele grupo ali de 15, 16 jogadores que são mais famosos e tal. Mas estava jogando bem em março, fez boas partidas da Libertadores e tal. Os jogos contra o Fluminense, cara, foram muito chatos, foram ruins. O Flamengo não jogou legal, mas acho que ali já havia uma vontade do Mister em sair, em voltar para Portugal. Acho que já existia essa conversa, o Benfica estava indo muito mal. Acho que ele já sabia que ia pintar alguma coisa. E ele quis voltar para a terra dele, tá certo. Agora, o camarada que chegou... Que, poxa, eu não posso falar aquele software que a gente baixa os arquivos. Não posso falar do trabalho do cara, André, porque realmente eu conheço ele como o cara que sentava do lado do Guardiola, né? Então, realmente, para sentar do lado do Guardiola, acho que não é qualquer um. Mas depois ele assumiu a carreira solo dele, mas não teve um grande destaque por aí. E agora ele pegou o Flamengo. Então ele chegou sem conhecer muita coisa, não sabe o que é Flamengo ainda, não sabe o que é Brasil ainda. Então acho que é um momento de adaptação. Lembrando que o Jesus
Quando ele chegou, ele tomou um 3-0 do Bahia em Salvador também. Mas foi do Bahia, né? O Atlético Goianiense, André, não jogava fazia 5 meses. E meteu 3-0 no Flamengo. 5 meses. Uma partida oficial. Então foi um negócio muito pesado. Eu vi um Flamengo nervoso, um Flamengo afoito e um Flamengo taticamente quebrado. Quebrado. Nem parecia que era o time de Jesus. Umas inversões estranhas, umas escalações que eu não entendi. Substituições esquisitas. No segundo tempo ele perdia o jogo por 2-0 e ele tira... Quem ele tirou? Ele tirou um volante, botou um zagueiro. Agora eu esqueci quem ele tirou, mas ele botou um zagueiro, perdendo o jogo por 2-0. Eu achei muito estranho. No jogo contra o Galo, no segundo tempo, o Flamengo nem pressionou, porque ele desmantelou o time. Ele tirou o Arrascaeta, ele tirou o Gerson e ele tirou o Everton. E só botou atacante. Não tinha ligação nenhuma no meio campo. E aí o Sampaoli, cara, engoliu ele no segundo tempo. O Atlético nem foi tão melhor assim no primeiro, mas no segundo o Atlético engoliu o Flamengo. Se o Atlético força, faria 2-0, 3-0. E o Atlético Goianiense, o Dragão, jogou fechadinho. Quando pôde sair, saiu. E os caras estavam abençoados, cara. Foi cada chutaço, cada golaço. Parabéns pro Dragão, que no Twitter oficial do clube, André, escreveram assim, que vem o Liverpool. Pouco modesto. Aí o presidente do clube não gostou. Pô, meu, deixa pra lá. O time ganha do Flamengo de 3-0, não vai comemorar? Tem que comemorar mesmo, é brincadeira. Então, pro jogo de amanhã, agora falando do jogo de amanhã, a gente tá falando da derrota do Flamengo. Referente ao jogo contra o Atlético, ele tirou o Gustavo Henrique e colocou o Rafinha. Depois ele tirou o Vitinho e colocou o Pedro, junto, né, aos 46 minutos. Depois tirou o Everton Ribeiro, colocou o De Arrascaeta. E aí depois o Diego Alves foi expulso, ele tirou o Gabriel Barbosa para colocar o César, o goleiro reserva. Qual que é a primeira substituição? Tirou o Gustavo Henrique e entrou o Rafinha. Ele entrou sem o Rafinha e botou o Rodrigo Caio de Ele lateral. colocou o Rodrigo Caio de lateral direito. Isso daí mostra muito desconhecimento do elenco, né? Muito, e assim, ninguém avisou. Tem que ter, às vezes o jogador fala assim, acho que vai pegar mal eu falar. Mas o jogador tem que ter voz ativa também, chegar na humildade e falar, ó, professor, não é assim, a banda não vai tocar assim, não. Enfim, sobre o mercado menos 2.5, André, o Curitiba é um time extremamente improdutivo ao extremo. O Curitiba jogou em casa contra o Internacional, foi 1-0 para o Inter, o gol feito no segundo tempo. Num jogo onde o Curitiba só chutou uma bola no gol. Só uma bola no gol. A segunda partida do Curitiba, ele vai a Salvador jogar com o Bahia. O Bahia também fez uma partida bem arrastada. Foi um jogo feio pra caramba. O Curitiba conseguiu finalizar 3 vezes. 3 bolas recuadas pro goleiro. A melhor oportunidade do Curitiba foi um escanteio, que aí o zagueirão lá, o zagueiro bom que tem lá, o zagueirão, cabeceou e passou perto da trave. Raspou a trave. Fora isso, o Curitiba não produziu nada. Mas o lado bom é que o Curitiba não dá espaço. O time é fraco? Mas é um time que não dá espaço. É bem compacto. Bem compacto. E eu vejo o Barroca, né, os times do Barroca são muito compactos. É que ele não tem qualidade, mas o time é extremamente funcional. E aí o Flamengo perdido em campo, taticamente. Vejo os jogadores numa fase ruim. Para você ver o Bruno Henrique se explicando na internet, falando que ele não tem nada contra o Gabigol, que ele não passou a bola, ele errou. Na verdade, quando você não tem nada contra a pessoa, você não precisa nem falar, cara. Eles são amigos, então, né, que continua, ele veio se explicar e tal. É o Rafinha que falou que vai embora, o Rafinha declarou que teve uma proposta, e eu acho que é do Olympiacos, André. Eu não tenho certeza, é um time grego, eu acho. E a proposta é muito boa, é milionária, ele parece que está tentado em sair. E o time está desencaixado, cara. Foram 180 minutos de Flamengo em que o Flamengo praticamente não ofereceu perigo nem para o Galo e nem para o Dragão. Sim. Então, eu acho que o Flamengo até favorito para essa partida, pelo elenco que tem, mas eu não vejo o Flamengo goleando esse jogo e não vejo o Curitiba marcando muitos gols também. Sei lá, 1-1 esse jogo, 0-1 para alguém, 1-0 para alguém.
é um jogo diferente. A cotação está 1,85. Sim. É muito alto. Só um parênteses aqui, Rafa. No Brasil é alto. Quando nós começamos aqui a gravar o programa, o Spartak de Moscou, que é o nosso palpite do Instagram, acabou de fazer o segundo gol, tá 2-0. E o jogo da Estrela Vermelha, com o Spartak Subotica, que a gente foi no mais 3,5, quando a gente começou o programa, tava 1-1. Eu olhei também. Tava 1-1. Agora já tá 3-2. Olha só que jogo. André, tava 65 minutos, 1-1, se eu não me engano. Aconteceram 3 gols em 7 minutos. É exatamente o tempo de gravação. A gente começou, tava 1-1. Agora já tá 3-2. E tava uma cotação de 2,20. Sim, isso porque teve pênalti falhado aos 26 minutos, hein? Verdade. Bacana. Tava 1-1, o Estrela fez 3-1 e agora tomou de pênalti 3-2. Eu fiquei feliz agora, mano. É uma cotação muito boa. Muito boa. O próximo eu coloquei a duplinha, que é uma duplinha da Arábia Saudita, às 13 horas e 10 minutos, Al-Fasali contra Al-Ali, ambas marcam sim. E às 14 horas e 15 minutos, um time que eu já tive o prazer de ver em campo nos gramados do Morumbi, Al Nassr contra Al Wehda. Muitos vão falar que foi torneio de verão, mas oficialmente foi o campeonato oficial da FIFA. Eu estava lá em Corinthians 2, Al Nassr 0. O André, foi esse jogo aí que o Corinthians faz um gol e a bola não entrou, aí o Marcelinho puxou o cara que fez o gol e falou, comemora. Não, mas aquele lá, esse lance foi contra o Raja Casablanca, e no lance que saiu esse gol, que realmente a bola não entrou, a bola bateu em cima da linha, foi pênalti. Mas isso ninguém fala. O lance, pênalti ninguém fala, todo mundo só lembra que a bola bateu em cima da linha e não entrou. Eu não vou falar do mérito ou não mérito, eu tô falando assim, que a minha memória, ela tá no Marcelinho, balançando o zagueiro e falando para ele comemorar, que foi algum zagueiro do Corinthians que fez o gol, eu não lembro se foi, ia falar Célio Silva, mas não era o Célio Silva, era algum zagueiro que fez o gol, e o Marcelinho começou a vibrar porque o zagueiro ficou parado olhando pro juiz, e aí o juiz ia acabar anulando ou pedindo pro bandeirinha, não tinha VAR, mas... Não tinha VAR. Atrás, naquela época. Do jeito que queria, voltava atrás, o juiz era autoridade máxima, não tinha vídeo, não tinha nada. E aí o Marcelinho comemora, começou a balançar o zagueiro. Eu não lembro que zagueiro era, cara, mas eu acho que foi o Fábio Luciano. Foi o Fábio Luciano? Se não me falha a memória. Eu acho que foi o parceiro do Fábio Luciano. Eu acho que foi o parceiro dele. Não, depois a gente lembra. Mas, cara, eu pensei que tinha sido o Al Nassr. Não, foi contra o Raja Casablanca. A gente lembra depois, acho que... Não era o Nenê, zagueiro chamado Nenê que jogou no Corinthians? Eu tô pesquisando aqui, toca a bola aí que daqui a pouco eu informo direito. O que acontece aqui, galera, por que a gente está fazendo essa análise? O Faisali contra o Ali, a gente vai em ambas sim por um motivo simples. O Al-Fasali, nos últimos 9 jogos do campeonato, todos eles... dos últimos 11 jogos, 9 jogos foram ambas sim do campeonato. Últimos 11, 9 foram ambas sim. Em casa, dos últimos 5 jogos, todos foram ambas sim, todos. O Al-Ali precisa vencer, o adversário Al-Ali precisa vencer, porque está brigando por vaga na Liga da Ásia. E ele precisa vencer essa partida. Ele está a 5 pontos do segundo colocado, e até o segundo colocado consegue vaga para a Liga dos Campeões deles. As duas equipes têm uma média de gols muito alta, de mais de 2 gols por jogo, cada uma delas, e aí nós acreditamos no ambas sim. A outra partida, entre o Nazi e o Al Wehda, nós vamos de mais 2,5, porque o Al Nassr, nos últimos 4 jogos em casa, ele perde por 4-1 do Hilal, ganha de 4-1 do Raed, empata 2-2 com o Al-Ahly, e numa partida da Copa da Ásia, ele empata com o Al-Saad do Qatar em 2-2. Então, fica muito nítido que ele é um time extremamente ofensivo e toma muitos gols também. Já o Al Wehda,
ele nas últimas 4 partidas fora de casa, o Al-Wehda venceu o Ittihad por 2-1, perdeu do Fateh por 3-2, ganhou de 4-1 do Aba e perdeu de 3-1 do Ittihad. Ou seja, todos os jogos com mais de 2,5 gols, alguns até com 5 gols. Então é um time de perfil ofensivo e é o segundo colocado contra o quarto. Então são 2 equipes dentro do país que possuem uma qualidade técnica legal. Então vamos nesse combo aí que tá legal, viu, André? Tá com uma cotação alta aí de 2,8. Maravilha. Ó, o Corinthians entrou em campo, foi dia 5 de janeiro esse jogo, com Dida Índio, João Carlos, Fábio Luciano e Kleber, Rincon, Vampeta, depois entrou o Edu, Ricardinho e Marcelinho, que entrou o Marcos Santos, o Marcos Senna, Edilson e Luizão, que entrou o Dinei, depois técnico Oswaldinho. Os gols foram no segundo tempo, Luizão aos 4 e Fábio Luciano aos 20. Foi o Fábio Luciano. Foi o Fábio Luciano. Mas o zagueiro que eu queria lembrar era esse aí que você falou. É o João Carlos. João Carlos que tinha vindo do Cruzeiro. Ele jogou na seleção brasileira com o professor Luxemburgo. Ele fez 98 a final Corinthians e Cruzeiro, pelo Cruzeiro. E depois em 99 veio pro Corinthians. E para finalizar... Com o Milton Neves, era um zagueiro espadaúdo. Espadaúdo? Espadaúdo. Não lembro. Zagueiro forte é um zagueiro espadaúdo. Fazendo referência aos grandes gladiadores. Não, ele era um armário, cara. Um monstro. O Milton Neves fala espadaúdo. E jogava muito. E o Fábio Luciano também. O time do Corinthians era muito forte. Assim como o do Vasco também era muito forte. O Vasco no elenco tinha Romário, Jorginho, Gilberto Silva, timaço. Era brilhante o time mesmo. E para finalizar, o grande jogo desse sábado, mais um jogo da Champions. A gente vai de handicap asiático menos 1,5 a favor do City. City contra Lyon. Lyon que eliminou aí a toda poderosa Juventus, de Cristiano Ronaldo e companhia limitada. Contra um City que contra o Real não dominou amplamente a partida. Assim, essa partida do City contra o Real foi mais ou menos... Foi meio morno, né? Não foi aquele jogaço. Tava meio indefinido, né? Agora, contra o Lyon tem uma equipe inferior ao Real, né, Rafa? Bem inferior, André. O Lyon, essa temporada na França, que a temporada foi acabada antes, mas o Lyon fez um péssimo campeonato francês, viu? Não foi legal. É um time voltado para defender, para sair no contra-ataque. Tem alguns jogadores bem interessantes, mas assim, quando você pega no primeiro escalão, você põe para degladiar 2 times no grande escalão, você não bate os 11 com os 11. É muito desigual. É lógico que no campo, às vezes as coisas acabam se igualando por várias questões. Táticas, técnicas, jogador que está em uma fase, jogador que está em boa fase. A verdade é que o Lyon vai fechar a casinha, vai se esconder. A Juventus não conseguiu vencer o Lyon, na minha opinião, porque o Sarri é muito fraco. Ele montou para mim o time da Juventus o ano inteiro errado. E a Juventus também, por culpa do Sarri, mas também por culpa de alguns jogadores, acabou não sobressaindo, não conseguindo virar, né, golear o Lyon, porque precisava de 3-1 pelo menos e não conseguiu. Mas foi uma temporada muito abaixo da Juventus, mesmo sendo campeã italiana. A Juventus não jogou potencialmente o que ela pode, por culpa do treinador. E aí o Lyon se beneficiou. Para mim, é muito difícil o Lyon se beneficiar amanhã contra o City, contra o time do Guardiola. Para mim, o City ganha em tempo normal. O grande problema da gente ir na vitória do City em tempo normal é que a cotação está 1,25, então não dá para ir. Seria melhor ir na vitória do City, mas é muito baixo. Então a gente vai nesse handicap asiático, porque aí já sobe para 1,75, e é uma coisa palpável, é uma coisa que dá para você enxergar. O City é um time que controla o jogo inteiro. E não importa qual é o adversário, você pode ter um jogo equilibrado. O City controla o jogo. Recentemente o Klopp falou o seguinte: o City é a única equipe que controla o livro,
que consegue, no determinado momento do jogo, controlar o Liverpool. Que nem o Barcelona conseguiu ano passado na semifinal da Champions. E ele falou, o City consegue. Não o jogo inteiro, mas em determinado momento do jogo, o City consegue controlar, envolver o Liverpool como o Liverpool fosse uma equipe pequena. E isso é mérito, isso é trabalho do Guardiola, porque, na minha opinião, ele não tem os melhores jogadores do mundo, ele tem jogadores fantásticos. Pelo menos uns 4 aí que são muito acima da média. De Bruyne, Sterling, Agüero. Bem que o Agüero não joga. O De Bruyne, diferenciado mesmo. Quem é? De Bruyne. De Bruyne. O Bernardo Silva, eu acho ele diferenciado, ele não tá no ano bom, mas eu acho ele diferente. O Sterling, pra mim... Sterling eu acho fantástico. Muito bom. Mas, cara, tirando esses 3, quem é um cara extraordinário no City? Você tem bons jogadores. O Mahrez é bom jogador, os zagueiros estão bons, os Walker, né? Para mim é mérito do Guardiola, muito mais mérito dele. Ele faz esse time funcionar. Então, eu acredito que o City amanhã vem a campo com o que tem de melhor. O Agüero, que eu não citei aqui, ele é diferente, ele é diferenciado. Ele está machucado, isso pesa um pouco contra a gente, com a nossa opinião para o jogo, mas tem outros jogadores se destacando. Eu confio muito no Sterling, muito no De Bruyne. Tomara que o Gabriel Jesus faça um bom jogo. Apesar de eu não gostar do Gabriel, ele foi decisivo. Eu também não gosto tanto dele, não. E tem um jogador surgindo aí que é o Foden, né? Phil Foden, esse cara é diferente. Ele tem feito partidas Fodens. É Phil Foden. Então, ele tem feito boas partidas. E eu acredito muito nele. Aí tem a opção de colocar o Mahrez é um bom jogador. O City não falta opção ofensiva e jogador que coloca a bola na casinha. Tem cara para isso. Então eu acredito na desenvoltura de jogo do City. O Lyon vai jogar recuado, mas é um jogo de 90 minutos. Não tem jogo na França. Para mim o Lyon só classificou contra a Juventus porque tinha um jogo na França. Se não tivesse um jogo na França, se fosse 90 minutos, quase impossível o Lyon classificar. A Juventus é muito melhor. Então eu acredito que o City ganha pelo menos de 2-0. Esse jogo do City contra o Real, também, ele já tinha feito o resultado, né? Já tinha vencido a partida lá na Espanha. Perdeu muito gol. E talvez aí que deu um pouco a indefinição, porque o Godin perdeu um gol ali que não era para ter perdido, podia ter chutado, ele tocou. Enfim, mas... Acontece. Respeitou demais, eu acho que a equipe do Real Madrid, eu acho que não precisava ter respeitado tanto, né? Podia ter amassado logo, viu? Ter amassado logo de uma vez, que nem o Bayern fez contra o Chelsea. Sim. Que nem o Bayern fez contra o Chelsea. Bom, então essas são as análises aqui para esse sabadão. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, compartilhe, deixe um comentário, se inscreva no nosso canal. E se você se interessou pelo nosso curso, clique aqui na descrição do vídeo, acesse o curso Últimas Vagas para semana que vem, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Falou, galera, um abraço.